Oi, turma. Vamos fazer hoje a correção em vídeo, tá? Vou fazer a correção em vídeo daquela atividade que nós fizemos na semana passada, que foi uma revisão de formulário. Antes, eu quero já explicar a vocês o seguinte, ó. Se vocês perceberem, sempre vai ter a pontuação de cada questão nas atividades quando vocês forem fazer, tá? Via formulário. Esse 35, ele é equivalente a 0,35, tá? Então, cada questão que tiver 35, vai responder 0,35, 35 centésimos. Se tiver 45, equivale a 0,45, tá? Isso aqui é porque o formulário, ele não permite que a gente coloque pontuação com decimal. Então, eu faço só esse ajustezinho, só para deixar bem claro, explicadinho para vocês isso aqui, tá ok? Bom, vamos lá. A ordem aqui vai parecer diferente, né, do que vocês responderam, mas as questões são as mesmas, não tem problema. Então, vamos começar por essa primeira aqui. Diz o seguinte: sobre as expressões a seguir, podemos afirmar que. Aí eu tenho duas afirmações, né? A um, que diz que o resultado dessa expressão aqui vai dar menos 17, e eu tenho a afirmação 2, que me diz que o resultado dessa segunda expressão vai valer 10. Então, vamos fazer primeiro a 1, ver se dá menos 17, depois a 2 e ver se de fato vai dar 10, tá? Então, vou só copiar aqui a 1 novamente aqui embaixo e vou responder. Então, é menos 5 ao quadrado menos raiz quadrada de 16 vezes menos 10 dividido pela raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Bom, vamos resolver isso aqui e vamos observar se de fato é igual a menos 17. Então, vejam só. Lembrando das propriedades de potência, né? De expressões numéricas, a gente resolve potência e raízes primeiros, e depois a gente vai para a multiplicação e divisão, e por último é que a gente faz a subtração. Então, vamos lá. Aqui eu tenho menos 5 ao quadrado. Tem uma propriedade de potência que me diz que todo número ao quadrado, o resultado é positivo, né? Só que aqui a gente vai lembrar que esse menos daqui, ele tá fora. É diferente de menos 5 ao quadrado, tá? Então, isso aqui é uma coisa e esse de cá é outra coisa. Aqui, o que eu apaguei vai dar realmente 25 positivo, mas aqui não. Aqui eu vou deixar o menos da conta e vou resolver 5 ao quadrado, 25 menos raiz quadrada de 16 é 4, porque a gente sabe que 4 vezes 4 é 16, dividido por raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Aqui a gente pode fazer de duas maneiras. Ou eu resolvo raiz de 5 ao quadrado, que vai dar raiz de 25, e que no final vai dar 5, ou a gente pode lembrar daquela propriedadezinha que me diz que quando o índice da raiz estiver igual à potência, eles se anulam e sobra somente o radicando, que é o númerozinho que está dentro da raiz, né? Então, a gente pode cancelar aqui e vai ficar somente 5. Bom, lembrando agora que faremos multiplicação primeiro. Então, vou repetir o menos 25 e vou resolver aqui agora, ó, menos 4 vezes menos 10. Vamos lembrar que na multiplicação precisamos fazer o jogo de sinal. Então, menos vezes menos mais 4 vezes 10, 40, dividido por 5. Mais uma vez, nos deparamos com divisão e soma. Então, primeiro a gente vai resolver sempre a divisão. Então, vou repetir o menos 25 e agora eu faço 40 dividido por 5, 8. E menos 25 mais 8, devo 25, pago 8, vou ficar devendo ainda 17. Então, vamos lá, olha, de fato, né? Então, essa primeira aqui, eu sei que está verdadeira, porque eu fiz o cálculo todinho e cheguei ao menos 17, tá? Vamos testar agora a segunda. Vou colocar aqui do ladinho em vermelho para não confundir. E vou só copiar a expressão toda inicialmente, né? 35 dividido, parênteses, 3 mais raiz de 81, menos 23 mais 1, vezes 2. E vou ver se isso aqui, de fato, vai dar 10, né? Então, lembrando que devemos resolver primeiro os parênteses, né? Então, eu vou repetir esse 35
dividido, e vou para os parênteses. Só que dentro desse parênteses tem uma raiz, então a gente resolve esse radical primeiro. Então, teremos 3 mais raiz de 81, 9, menos 23, mais 1, tudo isso vezes 2, ok? Bom, então daí teremos o seguinte, vou lá para dentro dos parênteses para resolver. Então, vou repetir o 35 e já vou resolver isso aqui logo de vez, ó. 3 mais 9, 12. 12 menos 23, aqui deu 12, 3 mais 9. Tenho 12, devo 23, vou ficar devendo 11. Aí eu vou e pago 1, então vai sobrar, vai faltar, aliás, 10. Então, aqui vai ficar dividido por menos 10, vezes 2, ok? Bom, façamos então agora a divisão. Primeiro, 35 dividido por menos 10. Isso aqui vai dar menos 3,5 vezes 2, que é igual a menos 7. Voltando aqui, a gente tem que o resultado foi 10. Então, essa daqui é falsa, porque a gente fez o cálculozinho todo e chegamos à resposta menos 7. Portanto, a alternativa correta será, as duas estão erradas? Não. As duas estão corretas? Também não. Então, somente a 1 está correta. Portanto, essa aqui é o nosso gabarito correto. Somente a 1, fizemos o cálculo e, de fato, comprovamos que é igual a menos 17. Bom, vamos para uma segunda questão, tá? Essa aqui ficou com esse número alto, porque é uma figura, eu acabei me atrapalhando na hora de editar, mas vamos resolver aqui, ó. Teremos raiz de 48 mais a raiz de 27 menos a raiz de 75. Tudo isso dividido por raiz de 12 mais a raiz de 3. Nenhuma dessas raízes aqui é um valor exato, então a gente vai ter que fazer a simplificação, certo? Então vamos lá, vou fatorar e ver quem que sai da raiz. Então, 48. Vou reescrever aqui embaixo, né, para a gente não ficar subindo e descendo toda hora. Então, teremos aqui, vou colocar raiz de 48 mais raiz quadrada de 27 menos raiz quadrada de 75, dividido pela raiz quadrada de 12 mais a raiz quadrada de 3. Bom, como essas raízes elas não têm valores exatos, a gente vai tentar tirar alguma coisa delas, né? Usar a propriedade da fatoração e ver o que eu consigo tirar dessa raiz. Então, vou fatorar aqui o 48. Por 2 vai dar 24, por 2 é 12, por 2, 6, por 2, 3, e aqui por 3 dá 1. Então, vamos lá, ó, aquele jeitinho que a gente já fez, né? Como a raiz é quadrada, a gente vai agrupar de 2 em 2. Sobrou esse 3 aqui. Então, esses 2 aqui, ó, esse par de 2 e esse outro par de 2 vão sair da raiz. Então, vai ficar 2 vezes 2, raiz de 3. Esse 3 que não tem o par dele vai continuar dentro da raiz. Agora, eu vou fazer o mesmo processo para os outros números. 27 divide por 3, que dá 9, que divide por 3, que dá 3, que dividido por 3 dá 1. Aqui deu tudo 3, mas a gente vai lembrar que estamos buscando raiz quadrada, então eu vou agrupar sempre 2 a 2. Então, quem tem o seu par sai da raiz, quem não tem permanece dentro da raiz. Então, raiz de 27 é igual a 3 raiz de 3. Fatoração do 75, mesma ideia. Divide por 5, que vai dar 25. Aliás, desculpa, por 5 não, por 3, né? 75 divide por 3, que dá 25, que por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Ó, quem tem o par, menos por causa daqui de cima, né? Sai da raiz, quem não tem, permanece dentro da raiz. Pronto. Mesmo processo agora com o 12. Então, eu vou ter 12, fatoração. Por 2 é 6, por 2 é 3 e por 3 é 1. Quem tem o par, sai da raiz, quem não tem, permanece na raiz. E o raiz de 3 eu vou repetir, porque não vai me adiantar fatorar o 3, que 3 é um número primo,
certo? Bom, vou apagar essa fatoração aqui, ó, a gente não vai usar mais, eu já peguei toda o resultado dela, né, o que que dá para tirar da extrair da raiz, e já coloquei lá o que me interessa, que são esses valores aqui. Bom, agora vamos resolver esse primeiro parênteses, tá? Vamos fazer logo aqui 4 raiz de 3, que é 2 vezes 2, né? Mais 3 raiz de 3, menos 5 raiz de 3, dividido por 2 raiz de 3, mais raiz de 3. Aqui a gente tem soma e subtração de raízes de mesmo índice e mesmo radical, radicando, né? Então, é só a gente somar os coeficientes aqui da frente, somar e subtrair, no caso aqui, né? Então, teremos 4 e 3, 7, menos 5, 2 raiz de 3, dividido por 2 raiz de 3, mais 1 raiz de 3, não vamos esquecer desse 1zinho aqui, 2 raiz de 3 mais 1 raiz de 3, que é igual a 3 raiz de 3, tá? Então, chegamos a isso aqui, 2 raiz de 3 dividido por 3 raiz de 3. Lembram que eu sempre falo que a divisão pode ser escrita como uma fração? Então, vou escrever assim, que a gente vai ver a resposta mais fácil. Então, 2 raiz de 3 dividido por 3 raiz de 3. O que acontece? Eu tenho que fazer os coeficientes, a divisão deles e a divisão das raízes. Como essas raízes estão iguais aqui em cima e embaixo, a gente pode simplesmente cortar, que quando eu divido o número por ele mesmo, dá 1, né? Então, a gente pode simplificar. Então, tenho como resposta 2 terços, tá? A raiz vai embora, que a gente consegue dividir, sobrou 2 sobre 3. Como 2 sobre 3 não é uma divisão exata, já está na forma reduzida, a gente para por aqui. E aí eu tenho a alternativa correta, 2 terços. Ok, gente? Então, essa foi a questão 2, que valia também 0,35. Bom, nessa daqui, a gente já tem também a mesma ideia, só que agora a raiz é cúbica. Então, faremos também as simplificações e a gente vai chegar na resposta. Essa, inclusive, eu recebi algumas mensagens de aluno reclamando que não tinha alternativa correta e realmente não tinha. Deve ter sido um erro na hora que eu fui digitar, alguma coisa aconteceu. Foi anulada e esse 0,45, né, 45 centésimos, que ela correspondia, todo mundo ganhou essa pontuação. Mas, de toda forma, vamos responder aqui. Vou reescrever aqui embaixo. Raiz cúbica de 16 mais raiz cúbica de 250 mais a raiz cúbica de 54. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, já que essas raízes não são exatas, então a gente faz o mesmo processo lá de cima e usa a fatoração. Então, 16 por 2 é 8, que por 2 é 4, que por 2 é 2, que por 2 é 1. Observem que aqui a gente não vai agrupar de 2 em 2, fazer os pares. Aqui, a raiz é cúbica, então eu preciso de trios, eu vou agrupando de 3 em 3. Então, quem tem seu trio sai da raiz, que é o caso do 2, né? E quem não tem seu trio permanece dentro da raiz. Então, aqui, ó, esses daqui formou um trio, saiu, e esse 2zinho cá permaneceu dentro da raiz. Mesma ideia para o 250. Então, vou fatorar. Por 2 é 125. Não dá mais por 2, agora vai dar por 5, que é 25, que por 5 dá 5, por 5 dá 1. Agrupando, teremos 5 raiz cúbica de 2, que esse 2 sobrou, da mesma forma que o de cá. Finalmente, 54. Fazendo a fatoração, teremos por 2, 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, que por 3 dá 1. Ó o trio aqui de novo, ó. Então, o 3 sai da raiz e esse 2 vai permanecer. Então, tudo isso é equivalente a 2 raiz cúbica de 2, mais 5 raiz cúbica de 2, mais 3 raiz cúbica de 2, certo?
Então, se eu já tenho as raízes, os radicais exatamente iguais, então a gente só vai somar os números da frente aqui, ó, que são os coeficientes chamados. Então, 2 e 5, 7, e 3, 10, raiz cúbica de 2. Então, essa aqui é a alternativa correta, e a gente percebe, né, lógico, vocês inclusive me alertaram, que não tem alternativa correta aqui, mas resposta aqui seria 10 raiz cúbica de 2. Bom, vamos a essa aqui, que era só para marcar como verdadeira ou falsa, né? Marcar apenas aquelas que são verdadeiras. Então, primeira pergunta, primeira afirmação, aliás, todo número elevado a zero é igual a zero. Isso aqui é falso, que a gente sabe que todo número elevado a zero é igual a 1, ok? Então, se eu pegar 3 elevado a zero, esse resultado sempre é 1. Menos 1 elevado a 12 é igual a menos 12. Falso também. Quando eu pego menos 1 elevado a 12, a gente sabe que multiplicação de 1 por 1 sempre vai dar 1. Como aqui o expoente é par, esse resultado vai ser mais 1. Portanto, falso. Menos 5 ao quadrado é igual a menos 25. A gente até usou isso aqui, né? Cá na frente, nessa questão. Menos 5 ao quadrado é justamente menos 25. Então, realmente, essa alternativa está correta. Essa de baixo, menos 5 ao quadrado é igual a 25. Pró, tá igual. Cá em cima deu menos 25, então essa tá falsa. Não, tá verdadeira também. Por quê? Observem que aqui tem algo diferente, que é o menos faz parte do 5, existe um parênteses. Então, se eu tenho esse menos aqui dentro do parênteses elevado ao quadrado, quer dizer que o 5 é negativo, tá? Então, por isso que vai dar 25 positivo. Já aqui não, aqui como não tem o parênteses, esse menos é esse mesmo menos cai, o menos da operação, e eu só resolvo 5 ao quadrado. Portanto, as duas alternativas estão corretas. E a última, na multiplicação de potências de mesma base, conservamos a base, até aí tudo bem, e multiplicamos os expoentes. Falso dos grandes, né? A gente sabe que quando a multiplicação de potências da mesma base, a gente realmente conserva a base, mas a gente soma os expoentes, certo? Então, essa alternativa aqui é falsa. Então, só marcou os 35 centésimos nessa questão quem marcou essas duas e apenas essas duas, porque somente essas duas são corretas, verdadeiras. Bom, essa aqui é apenas aplicar a propriedade mesmo. A gente até comentou meio que dessa propriedade cá em cima, né? Então, se eu tenho multiplicação de mesma base, fazer uma revisão rapidinha, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4, a gente soma os expoentes, repete a base, soma os expoentes. Se eu tiver uma divisão de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, aqui 3 menos 4, menos 1. Propriedade de potência, que é o que a gente vai usar aqui. Observem que todas essas potências aqui, todas essas potências, têm base 8. Então, eu vou só repetir a base e somar os expoentes. Vou resolver aqui em cima primeiro, depois a gente faz esse de baixo, tá? Vou até fazer menorzinho aqui. Então, vamos dizer que seja assim, ó. Pensa que tem um aqui embaixo. Vou resolver só os de cima. 8 e vou fazer a soma. 5 e 12, 17, né? 17 menos 9, 5 e 12, 17. 17 mais menos 9 vai ser igual a 8. E aqui embaixo eu tenho 8 menos 6. Agora a gente tem uma subtração. Uma divisão, aliás, desculpa. Uma divisão de potências de mesma base. Então, a gente vai repetir a base e subtrair os expoentes. Aí, olha a pegadinha aqui que eu já falei para vocês em uma aula. Vou fazer bem passo a passo, ó. O 8 menos, porque está dividindo, né? Vou até botar de azul aqui para ficar mais claro. Aqui, o que a gente faz?
soma os expoentes. Então, 5 mais 12, 17. 17 mais menos 9, 8. Agora eu tenho 8 menos o menos 6 que está lá embaixo. Então, a gente vai ter 8 menos menos 6, que é igual a 8 mais 6. Portanto, utilizando as propriedades de potência, a gente tem que a alternativa correta é 8 elevado a 14. Vi muita gente marcando 8 ao quadrado, tá? Por que marcou o 8 ao quadrado e errou? Porque fez só 8 menos 6. 8 menos 6 realmente é 2. Mas só que não é só 8 menos 6, tem que ser 8 menos por conta da divisão e o menos do 6. E fazendo o jogo de sinal, a gente vai ter mais. Certinho? Vamos lá. Essa daqui teve outro errinho de digitação, mas não vai influenciar muito não. Só faltou um 4 aqui em cima, ó, que é raiz quarta. Todas essas aqui deveriam ser raiz quarta, porque aqui é raiz quarta, né? Mas isso não vai fazer tanta diferença para a gente, não. Bom, vamos lá. Mesma ideia que a gente já fez anteriormente. Raiz quarta de 48. Então, vou fatorar o 48 e ver o que eu consigo tirar da raiz, né? Então, por 2 dá 24, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3 e por 3 dá 1. Como eu quero raiz quarta, vamos pegar um grupo de 4 termos aqui, ó. Então, isso aqui equivale a 2, porque eles têm o grupo formado, e o 3 vai ficar, né? 2 raiz cúbica de 3 sobre 2, que tá aqui. Mais, vou fazer o mesmo processo agora com 243. Fatoração. Por 3 dá 81, por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Lembrando que a gente está fazendo... Eu botei 3, ó, desculpa, aqui é 4. Lembrando que a gente está fazendo raiz quarta, vou agrupar de 4 em 4, ó. 3 saiu, porque ele tem o grupo de 4, né? 4 de 3. Então, permaneceu esse 3 e esse 3 dentro da raiz, sobre 3. Então, só reescrevi isso aqui, usando a simplificação desses radicais. Agora, vejam o que acontece, ó. Esse 2 eu posso cortar com esse 2k, porque 2 dividido por 2 dá 1. A mesma coisa acontece aqui. Então, a gente vai ter raiz quarta de 3 mais raiz quarta de 3. Lembrando que quando não tem número na frente, isso aqui é 1. Então, a gente vai ter 2 raiz... Eita, porque eu estou botando 3 toda hora, nem é 3. 2 raiz quarta de 3. Tá ok? Então, 1 mais 1, 2. Repete o radical. Então, 2 raiz quarta de 3. Essa opção aqui. Essa daqui, eu acho que foi a maior pegadinha que tinha na questão. Muitos acertaram, mas muitos erraram também. Então, veja só. Qual é a metade de 2 elevado a 80? Vamos pensar o seguinte. Se eu quiser a metade de 16, eu faço 16 dividido para 2. Então, vai dar 8, né? Se eu quiser a metade de 50, a gente faz 50 dividido para 2, que vai dar 25. Então, fazer a metade, calcular a metade, basta que a gente divida por 2, que foi o que eu fiz aqui. Então, se eu quero a metade de 2 elevado a 80, é só eu dividir por 2, né? Então, sempre que a gente faz a metade, a gente divide por 2. E aqui a gente vai usar a propriedade de potência. Lembra que aqui, quando não tem expoente, é 1. E a propriedade de potência me diz bases iguais dividindo, conserva a base e subtrai os expoentes. 80 menos 1 vai ser 79. Então, muita gente marcou 2 elevado a 40, mas a resposta correta é 2 elevado a 79. E para finalizar, temos essa expressãozinha aqui, tá? Vamos lá?
Então, teremos, ó, vou responder sempre primeiro aqui do colchete, né, os parênteses, né? Na verdade, sempre primeiro o parênteses. Então, vou repetir. 5 vezes 7 ao quadrado, 49, menos 5 elevado ao cubo, 125, tudo isso elevado a zero. Mais menos 1 elevado a 7, vou resolver logo também. Menos 1 elevado a 7. Opa! Lembra que o número negativo, se ele está elevado a um expoente ímpar, ele vai permanecer negativo. Então, eu só vou fazer 1 elevado a 7, que é o próprio 1. Menos 2, mais. Vou resolver aqui também logo qual que é a potência. Vai ser 4, 2 ao quadrado, 4. 4 elevado a menos 2. Lembra da propriedadezinha que a gente viu lá na frente, ó? Inverte e o expoente vai ficar positivo. Então, pronto. 5, 7 ao quadrado, 49, 5 ao cubo, 125, elevado a zero. Mais, menos 1 elevado a 7 é o próprio menos 1, menos 2, fecha colchete, mais 2 ao quadrado, 4, 4 elevado a menos 2, inverte a base e o expoente fica positivo. Então, vamos agora aos parênteses, nessas potências aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o 5 vezes. Vejam o seguinte, aqui eu poderia até fazer esse resultado de 49 menos 125, que vai dar menos 76. Mas eu sei que está elevado a zero. E a gente sabe que, por propriedade, qualquer número que tiver elevado a zero vai dar sempre 1. Então, eu nem preciso resolver isso aqui, porque eu sei que esse zero aqui fora no expoente faz com que isso aqui tudo dê resultado 1, ok? Bom, então aqui 1 menos 1 menos 2 vai ser menos 3. Ok? Bom, mais 4 vezes 1 sobre 16. 1 sobre 16. 1 ao quadrado, 1, 4 ao quadrado, 16. Então, teremos 5 vezes menos 2, tenho 1 e devo 3, fico devendo 2, mais 4 vezes 1, 4, lembra que aqui embaixo tem 1, ó, vai ficar 4 sobre 16. Então, isso aqui, na verdade, vai ser menos 10 mais 4 sobre 16. Posso já fazer o borboleta aqui, lembra que aqui embaixo tem 1, tá? Ou eu vou facilitar um pouco antes de fazer o borboleta, eu já vou simplificar aqui, ó, esse 4 e esse 16, dá para dividir por 4, né? Então, vai ficar menos 1, menos 10 sobre 1, mais 1 sobre 4. Se eu não simplificar aqui, se eu fazer o borboleta direto, o resultado vai dar o mesmo? Vai. Vocês só vão encontrar uma fração maior que vai depois precisar ser simplificada. Mas o resultado final vai dar exatamente o mesmo. Então, ou você simplifica agora, né, como eu fiz, ou posso já aplicar o borboleta e deixar para simplificar no final. Aí fica a critério. Eu faço assim que as contas vão ficar menores, né? Então, vou aplicar o borboleta aqui agora, vai ser menos 40 mais 1 sobre 4. Menos 40 mais 1, menos 39 sobre 4. Então, a alternativa correta é esta aqui. Ok, turma? Então, é isso. Atividade completamente corrigida em vídeo para vocês. Para quem tiver com qualquer dúvida ainda, pode me chamar, pode me procurar e a gente se vê muito em breve. Até mais e bons estudos.